Fique sempre em alerta com os sinais do câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. É muito importante entender mais sobre esse tipo de tumor. Simplesmente porque ele é o terceiro tipo de câncer mais comum e a segunda principal causa de morte por câncer. Cerca de 10% das mortes por câncer são devido a esse tumor, de acordo com a OMS. Então, fique atento aos sinais. Para facilitar o entendimento, vou dividir este vídeo em duas partes. A primeira parte será sobre os sinais e sintomas do câncer coloretal, ou seja, aqueles sinais que você pode perceber ou sentir, indicando que algo está errado. E a segunda parte, que considero a mais importante, será sobre prevenção. Quais medidas você deve adotar e quais alimentos consumir para evitar essa doença. Também falarei sobre pólipos, o que fazer para preveni-los e por que exames preventivos podem reduzir seu risco. Então vamos lá. O câncer coloretal está aumentando entre pessoas mais jovens com menos de 50 anos. Este será um vídeo muito completo, então fique até o final. Mas antes, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube irá distribuí-lo para aqueles que não têm fácil acesso a médicos ou hospitais. Compartilhe também com seus amigos e familiares, pois muitas vidas podem ser salvas com sua ajuda. Escreva aqui nos comentários se você conhece alguém que já teve câncer de intestino e de onde você é. Então vamos aos 6 sinais de alerta, nos quais você deve prestar atenção, pois podem indicar que algo está errado com o seu intestino. Primeiro sinal: mudança nos hábitos intestinais. É muito importante que você conheça o seu próprio funcionamento intestinal. Algumas pessoas vão ao banheiro logo após o café da manhã, outras evacuam 2 ou 3 vezes por dia, enquanto algumas apenas 2 ou 3 vezes por semana. Como é o seu trânsito intestinal? Se você perceber mudanças nos seus hábitos intestinais, fique atento. Mudanças nos movimentos intestinais são comuns com o passar dos anos e, isoladamente, não são um grande motivo de preocupação. No entanto, se essas mudanças forem progressivas e persistentes, consulte um médico. Cerca de 65% das pessoas com câncer de intestino apresentam alterações nos hábitos intestinais. Essas mudanças podem variar de pessoa para pessoa e dependem da localização, do tamanho e do estágio do tumor. As fezes podem mudar de consistência, cor e a frequência de evacuação pode se alterar. Algumas pessoas começam a ir ao banheiro várias vezes ao dia, enquanto outras passam a evacuar muito menos. A principal mudança é o aparecimento de diarreia persistente, sem relação com infecções virais, que dura vários dias. Em seguida, a pessoa pode ficar com prisão de ventre e depois voltar a ter diarreia novamente. Segundo sinal: sangue nas fezes. A que tipo de sangramento você deve ficar atento? O intestino grosso é dividido em várias partes: o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e, por fim, o reto e o ânus. O lado direito do cólon tem uma característica peculiar. Ele é maior e as fezes são líquidas, porque uma das funções do cólon é absorver a água que se mistura com as fezes. Então, se o tumor estiver do lado direito, no cólon ascendente, geralmente não temos sintomas de obstrução. O tumor pode sangrar mais, causar anemia, ou suas fezes podem mudar de cor, ficando negras, como alcatrão, o que chamamos de melena, que tem um cheiro muito forte e desagradável. No lado esquerdo, o cólon descendente e o cólon sigmoide são menores, e as fezes já são mais formadas. Nesse lado, pode haver um sangramento mais vivo, que pode ser visto no vaso sanitário depois de evacuar ou ao se limpar com papel higiênico. Claro, outras coisas podem causar isso. Você pode pensar em hemorroidas, fissuras anais ou até mesmo o consumo de beterrabas, que alteram a cor das fezes para o vermelho. Mas é muito importante garantir que não seja nada grave. Você não pode simplesmente assumir que são as hemorroidas sangrando. O sangramento pode ocorrer em diferentes intensidades, desde pequenas quantidades de sangue nas fezes até hemorragias graves. Isso acontece porque o tumor pode ter ulcerado e causado sangramento de um pequeno vaso que irrigava o tumor, ou ainda pode ter causado uma ferida no seu intestino. Também pode ser que você tenha se esforçado tanto ao evacuar que aumentou a pressão na parede intestinal, o que provocou o sangramento. Reforçando,
O sangramento nas fezes deve ser investigado. Não significa necessariamente que você tenha câncer de cólon, mas é sempre melhor consultar um médico. Terceiro sinal: dor abdominal. A dor abdominal pode ser um sinal de alerta importante, especialmente quando se torna persistente ou intensa. Se você nunca sentiu dores abdominais antes e agora começa a perceber cólicas fortes que não desaparecem, ou mesmo uma dor ao evacuar, algo que é comum quando o tumor afeta o reto, é fundamental procurar ajuda médica. Embora essas dores possam ser causadas por condições como excesso de gases, mudanças na dieta ou até o consumo de uma quantidade excessiva de fibras, se você não fez alterações significativas e a dor persiste, é crucial investigar. Além disso, é importante considerar que o câncer no intestino pode causar dor abdominal devido à obstrução ou irritação causada pelo tumor. O tumor pode bloquear parcialmente ou completamente o intestino, dificultando a passagem de alimentos e gases, o que leva ao aumento da pressão interna e ao surgimento de dores intensas. Mesmo que a dor seja inicialmente leve, ela pode se intensificar à medida que a condição evolui. A dor ao evacuar, por exemplo, é característica de tumores que afetam a região do reto, onde a pressão pode ser exacerbada durante a evacuação. Portanto, se você estiver experimentando dor abdominal sem uma causa aparente, especialmente se ela persistir por mais de alguns dias, ou se associada a outros sintomas como mudanças no hábito intestinal, não hesite em buscar orientação médica. O diagnóstico precoce pode ser determinante para um tratamento eficaz. Quarto sinal: fadiga e cansaço. A fadiga associada ao câncer de intestino vai além do cansaço normal que você sente após uma noite mal dormida. Trata-se de uma exaustão prolongada, que pode durar de 2 semanas a 1 mês, afetando diretamente a qualidade de vida. Essa fadiga intensa é um dos sinais mais comuns de câncer de intestino e pode ser causada por vários fatores, incluindo anemia oculta. No caso de tumores intestinais, o câncer pode sangrar lentamente ao longo do tempo, o que leva a uma perda gradual de sangue e, consequentemente, a anemia ferropriva, onde o corpo tem dificuldade em produzir glóbulos vermelhos suficientes devido à falta de ferro. Mesmo que você tenha uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, a anemia pode persistir. A razão disso é que o tumor, ao sangrar de forma insidiosa, compromete a absorção de ferro e outros nutrientes essenciais, o que resulta em uma sensação contínua de cansaço e fraqueza. Além disso, se você não apresentar anemia visível, o cansaço pode estar relacionado à quantidade de energia consumida pelas células cancerígenas. Elas requerem muita energia para se multiplicar rapidamente, o que sobrecarrega o corpo e leva a um nível elevado de exaustão. As células tumorais também competem pelos nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem, o que pode resultar em uma sensação de fraqueza constante, mesmo com uma alimentação adequada. É importante investigar a causa desse cansaço persistente, especialmente se ele for incomum e não estiver associado a outros fatores conhecidos. A fadiga crônica, quando associada a outros sinais de alerta, como dor abdominal ou mudanças nos hábitos intestinais, deve ser levada a sério. Caso você esteja experimentando uma fadiga inexplicável, procure um médico para avaliar a possibilidade de um diagnóstico precoce. Não ignore esse sintoma, pois a detecção precoce de câncer de intestino pode aumentar significativamente as chances de sucesso no tratamento e recuperação. Quinto sinal: perda de peso inexplicada. Se você está seguindo uma dieta para perder peso, é normal ver uma diminuição no peso corporal. Contudo, estamos falando sobre perda de peso inexplicada. Você pesava 70 quilos e agora pesa 65 ou até 63, sem fazer mudanças significativas em sua alimentação, sem estar passando por um quadro de depressão e sem aumentar a intensidade dos exercícios físicos. A perda de peso relacionada ao câncer de intestino pode ser desencadeada por diversos fatores. Primeiramente, o tumor pode comprometer a absorção de nutrientes e calorias no intestino, agindo de maneira semelhante a um parasita que retira o que seu corpo deveria aproveitar. Esse comprometimento na absorção pode levar a uma deficiência nutricional, resultando na perda de peso. Além disso, o tumor pode produzir citocinas como TNF-alfa, interleucinas 1 e 6, que são substâncias químicas que interferem no metabolismo,
e reduzem o apetite, contribuindo ainda mais para a perda de peso. Em alguns casos, o câncer de intestino também pode aumentar o gasto energético do corpo, o que faz com que o paciente perca não apenas gordura, mas também massa muscular. Esse processo é muitas vezes chamado de caquexia, uma condição caracterizada pela perda extrema de peso e musculatura, comum em estágios mais avançados de câncer. Além disso, o tumor pode causar obstrução intestinal, o que dificulta o trânsito de alimentos e líquidos pelo intestino, levando a sintomas como náuseas e vômitos, e, consequentemente, dificultando a manutenção de um peso saudável. Se você está enfrentando essa perda de peso sem uma explicação aparente, é crucial procurar um médico para investigar a causa. O câncer de intestino pode ser um fator, e o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de tratamento eficaz. Portanto, não ignore esse sintoma, pois a detecção precoce pode salvar vidas. Sexto sinal: sensação de que o intestino não foi completamente esvaziado. Essa condição é chamada de tenesmo. Ela acontece quando você vai ao banheiro e, mesmo depois de terminar, sente que algo ainda está preso, que nem tudo foi eliminado, e você precisa voltar ao banheiro. O tenesmo é aquela sensação desagradável de esvaziamento incompleto do intestino, mesmo depois de uma evacuação completa, mesmo quando não há mais nada no intestino para ser evacuado. Essa sensação de evacuação incompleta é um sintoma comum do câncer de intestino. Isso ocorre porque o tumor pode obstruir parcial ou completamente o intestino, dando a sensação de que há fezes ali, o que na verdade é o tumor. Nesse caso, pode haver mudanças no formato das fezes, que ficam finas, como fitas, porque as fezes passam pelo meio do tumor, criando esse formato estranho, semelhante a uma fita. Porém, é importante saber que muitas pessoas com câncer de cólon não apresentam sintomas nos estágios iniciais da doença. Não ter sintomas é bom, mas você deve conhecer os fatores de risco e avaliar se deve realizar a triagem para o câncer de cólon para verificar se tem pólipos. O câncer de cólon se desenvolve a partir de certos pólipos que revestem a mucosa do intestino, o revestimento interno do cólon. Se essas células da mucosa se mutarem, podem se transformar em um pólipo. A maioria dos pólipos não se transforma em câncer, mas com o tempo, alguns podem se tornar cancerígenos. Geralmente leva cerca de 10 anos para um pólipo se transformar em câncer se não for detectado e removido. Quais são os fatores de risco para o câncer de cólon e por que ele está aumentando tanto em pessoas mais jovens? Como a maioria das doenças, o câncer de cólon tem vários fatores. Primeiro, a idade. Com o envelhecimento, nossas defesas enfraquecem. Então, um pólipo que estava estacionário com a imunidade enfraquecida pode se tornar cancerígeno. Segundo, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn ou colite ulcerativa. A inflamação no intestino aumenta o risco. 1 em cada 5 pessoas com colite ulcerativa tem chance de desenvolver câncer de cólon. Terceiro, síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch, que tem uma alta predisposição para o câncer de cólon, ou a polipose adenomatosa familiar, que forma vários pólipos e também aumenta o risco. E aqui, também ressalto o histórico familiar de câncer de cólon. Pai, mãe, irmão, alguém próximo, você deve ficar mais atento. Esses são fatores que você não pode mudar. Há também os fatores de risco que dependem de você, que você pode mudar para diminuir as chances de desenvolver câncer de cólon, pois dependem de uma mudança de hábito. Dentre eles se destacam: fumar. Fumar não aumenta apenas o risco de câncer de pulmão. Ele aumenta o risco de câncer de estômago, cólon, boca, bexiga e vários outros. Obesidade. A obesidade é um fator de risco. Dieta pobre em frutas e vegetais. Uma alimentação com poucas fibras, especialmente alimentos ultraprocessados, que além de terem poucas fibras, contém muitos produtos químicos que você mal consegue ler. Eles aumentam a vida útil dos alimentos, mas, por outro lado, reduzem sua saúde. Carnes processadas, como salames, presuntos, peito de peru, mortadela, bacon, salsichas, tudo o que ninguém gosta, mas também as carnes vermelhas em excesso e as gorduras saturadas. Então, por que o câncer de cólon está aumentando tanto em pessoas mais jovens, mesmo com a redução da idade de início das colonoscopias, de 55 para 45 anos, para pessoas com risco intermediário da doença?
simplesmente porque estão comendo errado. Muitos alimentos industrializados e poucos alimentos reais. Muitas pessoas sedentárias, aumento do sobrepeso e da obesidade. E outro fator é que começaram a realizar triagens mais cedo e começaram a detectar mais casos, é claro, mais precocemente. Como você pode se proteger contra o câncer de cólon? Aqui estão 6 dicas. E a última é a mais importante, então fique até o final. Primeira dica: beba bastante líquidos, especialmente água. Quando você está bem hidratado, seu intestino funciona melhor, evitando a constipação, o que ajuda a reduzir o tempo que suas fezes permanecem no intestino. Segunda dica: coma muitas frutas e vegetais que possuem fibras e antioxidantes. As fibras, como a água, aceleram o trânsito das fezes, reduzindo o tempo de contato com a mucosa. Além disso, elas melhoram a flora intestinal. Claro, você também deve reduzir o consumo de carnes vermelhas. Você pode comê-las, mas evite o excesso, principalmente carnes processadas, que possuem muito sódio e nitratos e definitivamente aumentam seu risco de câncer de cólon. Terceira dica: coma especiarias e alimentos que são anti-inflamatórios naturais, como açafrão e canela. Quarta dica: faça atividades físicas, não fique parado. Os exercícios físicos melhoram a função intestinal, regulam seus hormônios, como insulina e estrogênio, reduzem a inflamação corporal, ajudam a manter um peso saudável e reduzem o estresse. Tudo isso ajuda a prevenir o câncer. Quinta dica: evite álcool e tabaco. Sexta dica, e a mais importante: faça seu check-up, pelo menos com um exame de sangue oculto nas fezes, que pode detectar vestígios de sangue misturados nas fezes, que não conseguimos ver a olho nu. Mas se você tiver mais de 45 anos e estiver em risco intermediário, seria ainda mais interessante fazer uma colonoscopia. Por que risco intermediário? Porque no caso de risco alto, se alguém da sua família tem a síndrome de Lynch, o exame precisa ser feito mais cedo. A diferença entre outros métodos de triagem é a seguinte: você pode descobrir um pólipo e removê-lo antes que se torne um tumor. É diferente da mamografia, onde você descobre que tem câncer. Aqui, você pode descobrir antes que se torne câncer e removê-lo antes que se torne um problema. Então não espere. Cuide da saúde do seu cólon e mantenha seu corpo saudável. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua presença significa muito para nós. Agora gostaríamos de saber o que você achou do vídeo. Compartilhe nos comentários o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Seu feedback não apenas nos motiva, mas também nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo.